Muito obrigado, Mauro. Só para deixar claro aqui, eu e o Mauro somos namorados, viu? Não queria revelar isso publicamente, mas... Então, a minha tarefa hoje aqui é falar sobre PrEP sob demanda versus PrEP convencional. Mais fácil de falar depois da Beatriz, porque ela já fez uma revisão de vários dos aspectos que eu vou trazer aqui para a discussão, que são fundamentais para a gente debater esse assunto. PrEP 2007. O pessoal achava que a gente era antiético quando começou a fazer estudos de PrEP. Todo mundo falava que a gente ia tirar remédio dos programas de tratamento, falava que era antiético porque a gente ia fazer criação de um vírus monstro multiresistente, falavam que os efeitos colaterais iam ser inaceitáveis, e foi nesse clima que a gente começou aqui a fazer os estudos no Brasil. Fiocruz e a USP participou da primeira iniciativa do IPREX, que começou com uma ideia de um trabalho do Robert Grant, que, na minha opinião, um pesquisador brilhante. O Mauro também participou, né, Mauro? Todos nós estamos aí nesse trabalho que mudou a história, na minha opinião, da prevenção da infecção pelo HIV. Então, o FRJ, Fiocruz e USP participaram desse estudo que comparou a entristabina mais tenofovir versus placebo. O estudo começou um pouco antes, acho que em 2005, fase 2, estendeu para uma fase 3 e acabou em 2010. E o resultado mostrou que a profilaxia pré-exposição era eficaz. Beatriz já mostrou isso bem na apresentação dela, como também trouxe, de uma maneira mais elegante do que eu, os vários estudos que corroboram. Aliás, eu estava dando uma aula essa semana que alguém pediu para falar um pouco das descobertas da carreira em infectologia, etc. Num comentário que eu fiz é o seguinte: o mais difícil não é você publicar um trabalho, é você dormir no dia seguinte achando que o que você fez está certo, entendeu? E quando a gente saiu com o resultado da profilaxia pré-exposição, ficou aquele clima tenso, porque a gente não sabia se o que a gente estava vendo naquele estudo IPREX ia ser confirmado. E apareceram uma série de estudos gigantes depois desse, que todos eles foram na mesma linha e conseguiram demonstrar que de fato a PrEP era eficaz. Então é isso que dá o alívio depois. Mas apareceram alguns que mostraram que a PrEP não funcionou. E depois, quando a gente foi ver, era tudo problema de adesão, né? Quer dizer, era adesão ao uso da medicação, concentração na mucosa e nível de drogas detectáveis no sangue, principalmente. E houve uma correlação perfeita, quase, entre essas variáveis, não? E isso mostrou que a gente estava na mão com uma estratégia de fato para combater a pandemia. Agora, não adianta também você fazer um estudo e achar que está tudo muito bonito e o resultado está muito bom e você não conseguir mostrar que ele pode ser aplicável no dia a dia, né? É o esforço dessa senhora que está aqui sentada ao meu lado, que hoje é presidente da International AIDS Society, que fez a conceitualização do estudo PrEP Brasil. Então, a Beatriz montou, junto com vários outros centros, participamos o CRT, a USP, depois um centro em Manaus e um centro no Rio Grande do Sul, para mostrar que, de fato, a PrEP poderia ser implementada no dia a dia, com adesão ao tratamento, a profilaxia, acompanhamento, e mantendo o HIV, novas infecções pelo HIV sob cheque. E foi isso que fez com que o Brasil foi um país que tem um sistema único de saúde do tamanho de uma nação tão grande assim, que adotasse pelo menos com a pretensão de adotar numa amplitude tão grande um programa dentro do serviço público de saúde, né? E a gente vem ainda com as dificuldades de implementação da PrEP, né? Pois eu vou falar rapidamente, também já foi mencionado o estudo Discover, que é um estudo que me torce um pouco o nariz da forma como ele foi feito, porque pegou homens cis, a grande maioria das pessoas que participaram desse projeto, em clínicas mais privadas dos Estados Unidos, mostrando que o TAF
no lugar do diproxilfumarato, poderia ter o seu lugar também na profilaxia, e mostrou não inferioridade, ponto. Acho que foi isso que esse estudo praticamente mostrou. E agora, depois, o aparecimento do HPTN 083 e 84, esses aqui liderados pelo Raf Landowitz e pela Beatriz, que mostrou uma eficácia ainda superior do que a lamivudina e o tenofovir, aliás, a entristabina e o tenofovir como profilaxia, caindo 63% e 88% das infecções comparado com o que a gente tinha de melhor, que era a pílula diária de tenofovir e entristabina. Então começaram a ampliar as opções e agora a gente está numa fase de implementação, como também foi mostrado, do cabotegravir injetável. Agora, a gente tem que sempre lembrar que tem algumas peculiaridades, perdoe por estar em inglês, esse slide ser meio complexo, mas são principais as manifestações, os efeitos colaterais renais, ósseos e as variações de peso nas pessoas que tomam essas medicações que começaram a ser estudadas, né? A gente tem que lembrar que o problema renal e ósseo está principalmente ligado ao tenofovir. O problema renal foi amenizado com a fórmula anfetamina, né, que diminuiu um pouco, e a alteração óssea, de peso associada ao dolutegravir, e portanto havia essa suspeita que pudesse ter um efeito também relacionado ao uso do cabotegravir, que é uma medicação de ação prolongada, né? A gente sabe que a gente tem que sempre levar isso em consideração na individualização da escolha, né? Principalmente o problema renal. Quando você olha o que um tenofovir diproxilfumarato e entristabina aceitam, a gente vê que eles aceitam um clear de creatinina acima de 60. Com o TAF, o perdão vai até 30, mas com o cabotegravir, melhor ainda, quer dizer, você pode usar independente da função renal. Então, tem um outro facilitador quando a cabotegravir injetável for disponível. Agora, a gente fechou o que nós temos até agora de profilaxia pré-exposição de uso contínuo, comprimido com tenofovir diproxilfumarato ou mais entristabina, comprimido de tenofovir anfetamina mais entristabina e o injetável de cabotegravir. Mas tem um sujeito brilhante, que é o Jean-Michel Molinar. O sujeito, veja, não basta você estudar, ter originalidades, que você tem que entregar o pacote. E ele conseguiu fazer isso em várias circunstâncias. Ele veio com essa ideia que a gente já pensava na época que estava estudando o IPREX, que tal se a gente usar a profilaxia sob demanda, ou seja, tem gente que não consegue tomar comprimido todos os dias. Aí ele bolou esse estudo, que é o HyperGay, que a Beatriz também já mencionou, 2 comprimidos no dia da relação, um comprimido no dia seguinte, um comprimido depois. O resultado foi extraordinário. Não só foi extraordinário na redução das taxas de infecção no grupo que recebeu o tratamento, porque naquela época ainda dava para fazer com placebo, como também mostrou que o uso de medicações caiu mais ou menos pela metade, com um efeito parecido, né? E a adesão nesses projetos, vocês vejam que as pessoas tomavam 16 comprimidos por mês, mais ou menos, os que participavam, né? E aqui não havia, era pessoal de alta vulnerabilidade que participou desse estudo, né? E o mais curioso é que só 43% tomaram os remédios direitinho. Então, quer dizer, a profilaxia com tenofovir e entristabina tem uma taxa de perdão muito ampla. A gente pode, se quiserem, discutir isso depois, né? E com boa aceitação, tolerabilidade, segurança, e a fase aberta do estudo, depois que os voluntários sabiam que tinha funcionado, aí eles começaram a usar um pouco melhor o remédio, a eficácia subiu para 97%. Talvez seja um dos maiores índices de eficácia que a gente tenha visto em algum estudo comparado com placebo até hoje, né? Então, a profilaxia pré-exposição, sob demanda, talvez caiba mais para pessoas com coitos menos frequentes. Vou dar um exemplo de um moço que chegou para mim e diagnosticado com sífilis. E eu falei para ele: você tem ideia como é que você pode ter pego? Você não. Eu falei assim: quantos parceiros você tem? Não, só tem um namorado. Aí eu falei para ele: como é que é o seu relacionamento com ele? Eu disse: não, ele mora em Brasília, eu moro aqui em São Paulo, e a cada 2 semanas eu viajo, a gente passa o fim de semana juntos.
Eu falei, olha, é capaz que você tenha pego do seu namorado. E aí ele falou, é mesmo? E por que você não considera a profilaxia pré-exposição? Porque, veja, onde passa uma IST, pode passar alguma outra. E a gente discutindo bastante, chegamos à conclusão que a melhor alternativa para ele seria a profilaxia sob demanda, porque ele vai a cada 2 semanas, para que vai usar o mês inteiro, né? Então, esse é mais ou menos o paciente que eu imagino como sendo o ideal, né? Então, ele selecionou para isso, dentro da coorte de hipergay, pessoas que tinham pouca relação sexual, para ver se nesses indivíduos teria tido o mesmo benefício. E o resultado foi que achou-se 134 pessoas ano dentro do estudo e a eficácia foi ótima. Aliás, não teve nenhuma infecção nesses indivíduos que tinham, entre aspas, proporcionalmente ao global de participantes do estudo, uma taxa de relações sexuais menor. Então, vocês vejam que foi 0 ocorrências de infecção para quem tomava sob demanda nesse subgrupo versus quem tomava placebo. Foram 6. Eu acho que com todas essas medidas, a PrEP ocupou um lugar extraordinário dentro da ferramenta de prevenção. E, na minha opinião, acho que a gente tem tudo na mão já para controlar a pandemia de HIV/AIDS, bastando para isso ter uma forte vontade política, um investimento e infraestrutura para a gente conseguir consolidar todas essas estratégias juntas. O tratamento como prevenção, enorme contribuição, considerada a contribuição científica do ano em 2011, profilaxia pré-exposição que a gente discutiu, a PEP, que o pai da PEP está sentado ali na ponta, que é o Mauro Chester, ele fez o primeiro trabalho que demonstrou que PEP funciona na prevenção de HIV por via sexual na história, e as demais medidas tradicionais que a gente já conhece. Então eu comentei isso porque a cidade de São Paulo está sem transmissão vertical de HIV desde 2019. É uma coisa super difícil você conseguir, você fazer diagnóstico em todas as mulheres que estão gestando, dar o tratamento antirretroviral, fazer elas chegarem indetectáveis, fazer o segmento do bebê, está com 0. Então é possível, sim. É possível. Então eu acho que a gente tem ainda grandes desafios em populações especiais, que são adolescentes, pessoas em situação de desprivilégio social, especialmente as populações mais vulneráveis, mulheres cis, que a gente ainda tem informações menos, embora o resultado do estudo cabotegravir foi extraordinário, né, para mulheres cis. Mulheres transgênero, assim, um enorme desafio, por causa principalmente do preconceito e discriminação. Dependentes químicos também, que é um problema. Então, no final das contas, a gente tem que trabalhar com essas barreiras principais no enfrentamento desses problemas para facilitar o acesso, né? O conhecimento sobre a PrEP tem que ser aumentado, porque geralmente as pessoas não sabem que existe. A percepção de risco do HIV também a gente tem que fazer as pessoas entenderem qual é. Aliás, essa é uma coisa que o Mauro já sempre chamou muita atenção, que um dos principais problemas lá de trás na PEP era a pessoa saber que ela estava sob risco para procurar a PEP. A PrEP é a mesma coisa, você tem que saber se está sob risco para procurar ou instigar seu médico, porque infelizmente a gente tem que ter a participação dos dois lados, já que uma parte dos profissionais de saúde tem uma dificuldade em absorver esse conceito como uma medida de prevenção. E eu não estou falando isso em local que tem menos dificuldade de acesso à informação. Estou falando em grandes hospitais, inclusive lá no Quarteirão, onde eu trabalho, em São Paulo, que médicos infectologistas são contra a PrEP até hoje. A gente está tendo que ainda discutir esse assunto com eles. Combater estigma, combater falta de confiança no serviço de saúde. E aqui tem um grande problema. Por exemplo, eu fiquei sabendo de um estado do Nordeste, infelizmente, onde tem 11 pacientes sob PrEP, nessa altura do campeonato, né? Quer dizer, não dá. A gente tem que ampliar tem que tirar um pouco dessa desigualdade, né? A dificuldade de acesso, que também entra nessa categoria, a falta de assistência financeira. Aqui, o penúltimo, falta de assistência financeira, estou me referindo muito mais a pessoas que estão extremamente vulneráveis, inclusive moradores de rua, que se você não dá algum auxílio, inclusive para ele se deslocar até o centro, ele não consegue receber a medicação.
E os efeitos colaterais, evidentemente, que você tem que não só instruir que eles podem acontecer, mas principalmente que eles são muito raros de acontecer, porque a pessoa acha que vai tomar um remédio, vai começar a cair pedaço da orelha e tudo. E a gente tem essa rota de desenvolvimento, que a Beatriz já apresentou na aula dela, que é hoje as medicações orais. O cabotegravir está se transformando numa realidade. Nos Estados Unidos foi aprovado em vários países e num esforço aqui no Brasil de tentar se aprovar também. O anel intravaginal, que também está em fase ainda já tem um estudo inicial feito, mas a gente precisa ainda evoluir nessa estratégia. E no futuro, acho que a coisa vai ficar ainda melhor quando chegarem os implantes de eliminação lenta de antivirais. E aqui tem alguns deles que prometem eliminar tão lentamente que você precisa de um implante por ano. E anticorpos monoclonais de meia longa vida, ainda tem problemas com espectro e potência desses anticorpos, mas é possível. Tem o Michel Nussensweig também, um brasileiro que mudou para os Estados Unidos quando tinha 14 anos, e desenvolveu na Rockefeller um anticorpo que dura 60 semanas no sangue. Imagina você recebe uma injeção subcutânea por ano de um anticorpo monoclonal. Seria formidável algo assim. Mas eu dei essa volta toda para tentar chegar justamente nessa discussão de PrEP contínua versus PrEP sob demanda. O que a gente deve fazer? No Brasil, o que a gente tem é o tenofovir entristabina. E eu acho que isso limita um pouco essa discussão toda, mas ela serve de base para a gente começar a explorar alguns pontos. O primeiro, a PrEP contínua. Para quem que a gente deve dar? Se uma pessoa tem múltiplos parceiros, às vezes numa semana, não tem dúvida nenhuma que você tem que dar contínua. Se você dá sob demanda, o período de superposição da PrEP sob demanda vai acabar cobrindo o mês inteiro, então não faz sentido. A segunda coisa, sempre considerar as comorbidades pré-existentes para tomar essa decisão. Por exemplo, é uma pessoa que, na medida que tem aumentando a população sexualmente, com essas medicações de disfunção erétil e a melhora da saúde populacional, as pessoas estão tendo a vida sexual se prolongar na idade mais avançada. Você vê que eu não estou usando o termo idoso, viu? Então a gente cada vez mais vê pessoas de mais idade em atividade sexual e algumas vezes atividade sexual muito desprotegida, com múltiplos parceiros. Essas pessoas têm comorbidades que devem ser consideradas na escolha, por exemplo, dá tenofovir, não dá tenofovir por causa de perda óssea, por causa de problemas renais, a gente tem que levar isso em consideração. E finalmente a capacidade de adesão. Aqui só vou voltar um comentário, eu devia ter colocado aquele slide que nós fizemos na época do IPREX, que o Peter Anderson analisou a capacidade de perdão que tem a profilaxia pré-exposição. E se você tem, no resultado dele, mostrando que tomar até 3 comprimidos por semana, ainda você consegue ter uma proteção muito alta, mostra que você pode ter alguma flexibilidade numa adesão, mas ela não pode ser grande demais, né? Então, o sujeito que abandona a volta, talvez não seja um melhor candidato. Enquanto que a PrEP sob demanda se caixa mais para coitos mais casuais, mas em todas essas vezes você tem que discutir a capacidade da pessoa identificar o risco, que pode parecer muito óbvio. Você fala, olha, quando você tiver relação sexual, você toma. Às vezes a pessoa não sabe interpretar se ela vai ter que tomar numa determinada relação sexual ou não. E isso tem que ser esclarecido, tem que ser debatido para ele identificar quando é que ele tem que tomar o remédio. O acesso a essas medicações, porque ele vai ser irregular, diferente do contínuo, que ele vai de tempos em tempos lá no centro de entrega da medicação, vai receber os seus frascos e se municiar das medicações. Nesse caso, ele pode ficar, por exemplo, resolve ficar 2, 3 meses sem ter relação sexual, ele não vai usar. Como é que você vai discutir esse acesso? E, finalmente, interações medicamentosas de longo prazo, porque isso pode beneficiar o sob demanda. Você tem uma pessoa que tem uma alteração, por exemplo, uma osteoporose muito avançada, se ele tomar eventualmente o tenofovir, muito provavelmente o efeito nisso vai ser praticamente negligenciável, né? Então isso pode ser benéfico. E finalmente que a PrEP sob demanda ela acaba tendo menor custo pelo menor número de medicações que a pessoa toma. Então essas coisas vão fazer sempre parte desse processo decisório. Na medida que aparecerem as novas opções de tratamento, elas vão acrescentar armamentário para a gente tomar essa decisão.
e a gente vai ter que ter, às vezes, uma sessão inteira só para discutir as diferentes opções que a gente tem para a PrEP e para tomada de decisão. Quero aqui agradecer todo o grupo de pesquisa da USP que trabalhou em todos esses projetos, agradecer especialmente o Estudo IPREX, o Estudo PrEP Brasil, os colegas da Fiocruz que ajudaram a montar esse estudo, nosso parceiro em São Paulo, que é o CRT AIDS, que sempre está do nosso lado em vários dos projetos que a gente faz, Faculdade de Medicina, Fundação Faculdade de Medicina, a USP, as agências financiadoras e o HPTN, que organizou vários desses estudos extraordinários que a gente teve a oportunidade de ver nos últimos anos. Muito obrigado, estou à disposição depois para a discussão.